Tem uma frase de Guimarães Rosa, né, que ele escreve em Grande Sertão. Eu achei fantástica porque é uma que eu queria até trabalhar e desenvolver o meu raciocínio em cima dela. Ele fala assim: viver é muito perigoso, eu botei até aqui. Querer o bem com demais força, de certo jeito, pode já estar se querendo o mal por principiar. Ou seja, querer o bem em demasia já é por principiar fazer o mal, né? Sim. Esses homens todos puxam o mundo para si, para consertar o já consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas do seu modo. Bora fazer uma retrospectiva a nível mundial e depois Brasil, né? Antes de você desenvolver seu raciocínio, só queria te parabenizar aí pelo recital que... Ah, obrigado, nobre coleguinha. As lágrimas... Chorou mesmo? Sim, claro. Minha mãe falou que tinha orgulho de mim, eu já acordei me sentindo melhor. É interessante isso porque eu lembro que quando o Obama surge, por exemplo, vou dar um exemplo interessante, ele surge com uma nova proposta de política. Um cara assim, foi uma revolução em particular, admiro muito Obama em muitos pontos. Mas existem coisas que a gente trabalha como emergenciais, né? Sim. E existem coisas como fatos concretos, né? O emergencial é daquele momento, o fato concreto é aquela realidade. E os Estados Unidos, ele era um país, e ainda é um país extremamente conservador. E ele trouxe pautas realmente importantes naquele momento ali, mas na força da caneta ele tentou resolver coisas sem psicoeducar a população. Então gera na população uma sensação de revanchismo, de eu fui agredido, meus valores, minhas ideias, e foram impostos coisas que eu ainda não estava preparado, sim, embora extremamente necessárias estar, né, para receber. Não foi feito um trabalho de psicoeducação. Isso gera o quê? Um revanchismo. E a gente para naquela frase do Napoleão, que eu sempre cito muito aqui, que ele diz assim: na vida há quem pisa e quem é pisado, mas se possível fosse, até quem é pisado pisaria. Então quem se sentiu pisado naquele momento traz o Trump. Aí você vai pensar a mesma coisa no Brasil. A esquerda, quando ela assume poder, que foi essencial, importante para as classes menos favorecidas, trouxe visibilidade para os oprimidos, assim, a nível ideológico foi fantástico, em muitas coisas concretas também, mas em alguns pontos também de não se preocuparem em psicoeducar a população, foram positivas. Quem não lembra do debate de Jean Willis e Feliciano, que existiam marchas para Jesus que muitas vezes as pessoas botavam crucifixo no ânus, etc. Tiveram pontos bem polêmicos, fez um tom de nós contra eles. Então gerou um revanchismo da classe conservadora e pasme, a religião mais uma vez se voltando com o Estado, que é péssimo, e se uniram, né, para demonizar um partido. Então você vê que com isso traz o quê? Se os Estados Unidos trouxe o Trump, o Brasil traz o Bolsonaro. Sim. Então assim, eu não vou muito para essa via de quem está certo ou errado, mas eu vou para a via dos extremos. Um extremo puxa o outro. A gente vive hoje no Brasil uma crise de representatividade. Eu acho muito triste eleições a gente pensar nos políticos que têm sido apresentados para nós como os nossos representantes. Sim. Eu acho que a era dos extremos é uma era que precisa acabar. Nós precisamos de uma liderança mais democrática, uma liderança focada realmente em pontos essenciais e que respeitem pontos de vista diferenciados. A militância exacerbada, como tem acontecido no mundo, ela não tem acontecido em tom de igualdade, mas de supremacia. E aquela história, muitas vezes nós estamos vivendo ditaduras, tanto dos opressores quanto dos oprimidos, né?